Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos, bem-vindos a mais essa reunião para termos entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Sempre agradecendo aí aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha, para que outras pessoas que ainda vivem na religião e sem entendimento da palavra venham adorar a Deus somente em espírito, em verdade, com entendimento. E lembrando aos amados aí que se você tiver alguma dúvida com relação a algum capítulo e versículo da Bíblia, e se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí nos comentários, faz as perguntas que a gente vai aqui dentro do possível responder a sua pergunta, tá? Faz o teu comentário, diz da onde você está falando, que nós vamos ler aqui o seu comentário, ok? Então, graça e paz mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a esse canal, o canal do entendimento, o canal do qual tem por objetivo esclarecer as mentes dos eleitos e fazer com que você venha adorar a Deus somente em espírito e em verdade, ou seja, com entendimento. Então eu vou ler alguns comentários aqui, e comentário aqui da irmã Sebastiana Maria da Silva. Ela falou: graça eterna, meu querido irmão Haroldo Lira. Muito bem, meu querido irmão, graça eterna, abençoada, tamo junto. E ela fez mais de um comentário. Muito bem, meu querido irmão Haroldo Lira. Demônio é a própria carne do homem terreno. E aqui ela está mandando um recado aí para os pastores do sistema, para os cães gulosos, né? Por os ambiciosos e enganadores da religião. E que esse canal, como eu falei ontem, nós pregamos contra toda e qualquer religião, toda e qualquer igreja, tá? Nós pregamos contra o templo de parede, nós pregamos contra as empresas com CNPJ em tudo, e CNPJ e tudo, e que só tem um objetivo, obter lucros ilícitos, enganando as pessoas, manipulando, pegando a verdade de Deus e transformando em mentira. E aqui nós esclarecemos que esses cães gulosos, esses pastores, bispa, padre, papa, todos eles que têm igreja, são um monte de enganadores, um monte de mentirosos, que não pregam a palavra com entendimento. Eles pregam para te escravizar, para te roubar, e nós aqui pregamos para te libertar, tá, abençoado? Então a irmã Sebastiana diz assim: ei, vocês cães gulosos, lembra da palavra, um corpo me preparaste? Parabéns, querido irmão Haroldo Lira. E aqui ela está falando, acho que é lá em Hebreus, né? Um corpo me fizeste, né? Dizendo, falando com os judeus que eles não quiseram obrações, né? A lei de Moisés, e um corpo me formaste. Então, falando do Jesus de Nazaré, falando do Filho do Homem, que veio no cumprimento de todas as coisas, que veio no cumprimento da lei e dos profetas. E ela diz aqui, a Sebastiana: diabo é um opositor, é um adjetivo, cães gulosos. Então a irmã aqui, ela está ensinando aí para os cães gulosos, que eles não querem ensinamento, irmã.
Eles querem exatamente continuar enganando o povo, né? Mandando eles aceitar Jesus, mandando buscar Jesus, mandando servir a Jesus, mandando dar dízimo. Ou seja, tudo aquilo que já se consumou, né? Eles botam para o futuro e aí enganam as pessoas e mantém aí a roubalheira deles. Entendeu, abençoado? E nós aqui dizemos que tudo já se consumou e que tu tem que viver só por fé na obra de papai que ele fez e descansou no 7º dia. E você tem que descansar juntamente com ele. Parar de ter medo do diabo, do Satanás, ter medo da tua sombra. Que tudo isso aí é mentira e engano desses desgraçados chamado pastor. Então, mais uma vez aqui, 6 minutos já se passaram. Para o vídeo não ficar muito longo, o tema da mensagem aqui hoje é desmoralizando os pastores evangélicos e todo religioso, tá? Provando que eles são mentirosos e que eles te enganam e te mostrando a verdade de Deus. Respeitando, lendo a Bíblia e respeitando o tempo verbal para não botar para o futuro, tá, abençoado? Respeitando a conjugação do verbo, respeitando a cultura da época e para quem, entende? Enquanto você não lê a Bíblia dessa forma, né, e não botar nada para o futuro, e não entender que a Bíblia não é um livro sagrado, como diz esses cães, não da forma que eles pregam. A Bíblia, ela é livros históricos, e que você tem que ler e ter entendimento, respeitando o que eu acabei de te explicar. Tempo verbal, conjugação, cultura da época, não botando, respeitando o emitente e o destinatário. A Bíblia não tem nada escrito para tu, abençoado. Tu não existia. Você não existia. Então, a Bíblia, ela está antes da parósia consumada. E nós estamos depois. Tudo consumado. Então, a Bíblia, ela fala da parósia em que eles lá teriam que crer com entendimento, né, no que veio para eles, para a consumação deles. E quando ele diz lá em Mateus 24:34 que tudo não passaria desta geração, esta geração, pastor mentiroso, tu não pode trazer para hoje, porque é passado. Esta geração, para tu falar hoje, tu tem que respeitar o tempo em que essa carta foi escrita. Então, esta geração já se passaram 1.900 anos, 2.000 anos. Então, esta não é mais esta. Esta foi aquela. E o que o enganador faz? O que o mentiroso faz? Ele pega esta geração e diz que é esta. Esta agora. E bota para o futuro. Entendeu, abençoado? Então, olha, presta atenção. Esse canal aqui, ele esclarece a leitura da Bíblia com entendimento, respeitando o que eu falei para vocês. Então, o que foi dito há 20 séculos, né? Tu não pode aplicar em tu hoje, abençoado. Se tu nem existia. Esta geração foi aquela a que ele estava vivendo. Então, tu não pode trazer para hoje. Entendeu? E o teu pastor te engana, um mentiroso.
E nós estamos aqui desmoralizando esse mentiroso. É claro que nós não estamos ensinando, que eles não querem. Eles querem te enganar. O cara faz faculdade, o teólogo, né? Ele faz faculdade para te enganar. Para mandar tu esperar Jesus. O Jesus que a Bíblia fala que ia voltar, ele diz que tudo não passaria desta geração, a geração que ele estava vivendo. Então, como é que esse enganador manda tu esperar esse Jesus que viria naquela geração, que já está com 20 geração? Então vocês precisam acordar. Vocês precisam fechar a Bíblia, né? E abrir a tua mente, abençoado. Abrir a tua mente. Então, olha, eu vou ler aqui e vou te mostrar o que a Bíblia fala com relação à igreja desses cães, desses mentirosos chamados pastor, dessa igreja católica. Eu vou te mostrar na Bíblia aqui com esclarecimento o que Deus fala desta chamada igreja, desse templo de parede. E que esses mentirosos, esses enganadores, mandam tu buscar a Deus, manda tu servir a Deus, manda tu dar a Deus. E eu vou te mostrar aqui que Deus não quer nada disso. Deus não quer que ninguém busque Ele. Deus não quer que ninguém dê nada para Ele. Deus não quer que ninguém sirva a Ele. Entendeu, abençoado? E eu vou te explicar, vou ler e vou te explicar o porquê. Tá? Olha, 12 minutos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28 em diante. Tá? Presta atenção o quanto que o doutor em teologia, o padre e o papa e o cão guloso chamado pastor, bispo, essa praga que está aí nesse sistema evangélico te engana, para te roubar, para te escravizar, para te fazer de babaca. Olha, Atos 17, 24, presta atenção. 24, o Deus que fez o mundo, presta atenção, e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, olha, presta atenção, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Tu tá entendendo, abençoado? Ele está dizendo, né, que ele não habita em santuário feito por mão de homem. E o que teu pastor, o teu enganador, o teu mentiroso fala? Você tem que buscar Deus. Você tem, ô fulaninho, de servir a Deus. Abençoado, Deus, ele não está em santuário feito por mão de homens. É isso que está dizendo. Então, como pastor, que tu manda as pessoas, como mandou eu 30 anos, seu desgraçado, buscar a Deus na tua macumba chamada igreja, se ele não está lá? E aonde é que ele está, Lira? Já que tu diz que tem entendimento, ele está em nós. Ele está nos eleitos. Então, pastor, como é que eu posso buscar a Deus se ele está dentro de mim, pastor? Como é que eu posso buscar a Deus? Como é que eu posso buscar o meu fígado se o meu fígado está dentro de mim? Como é que eu posso buscar meus olhos, a minha língua, a minha boca? Ô mentiroso! Então ninguém busca a Deus. Deus não quer ser buscado. Deus, ele quer ser entendido. Deus, você tem que procurar entender a Deus para tu servir Ele somente em espírito e em verdade. Porque Ele já está dentro de tu, abençoado. Tu não pode buscar Ele, abençoado.
Então, continuando aqui a leitura, ó, Atos 17, 25, ó, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mais uma pergunta para o pastor mentiroso. Mais uma pergunta para o Papa e para os padres mentirosos. Como é que vocês dizem que o povo tem que servir a Deus? Lira, tu tem que servir a Deus, Lira. Lira, tu não falta um culto, Lira, que tu tem que servir a Deus. Deus não quer ser servido. Deus não quer ser buscado. É o que está dizendo aqui, ó. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então você não serve a Deus, abençoado. Não tem como tu servir a Deus. Quando tu diz que está servindo a Deus, mente desluminada, quando tu diz que está servindo a Deus para atender o teu ladrão chamado pastor, você está contra Deus. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele, presta atenção, tudo é ele, religioso. Tudo é ele. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Ele não quer ser buscado. Ele não quer ser servido. Ele quer ser adorado somente em espírito e em verdade, com entendimento. É com entendimento. Não é com a mente desse teu ladrãozinho aí, que diz que tu tem que fazer as coisas para te roubar. Acorda! Então, continuando aqui, ó, versículo 26 do capítulo 17 de Atos, de uma só vez, de um só, falando de Adão, de um só, fez toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então tudo é ele, abençoado. Tudo é ele. Nós temos ele já fez tudo, nós já temos tudo, nós não é para dar nada, nós não é para receber nada, nós não é para buscar, nós não é para servir. Por quê? Porque ele já nos encontrou, ele já nos serviu, ele já consumou todas as coisas, ele já fez de um só toda a raça humana e ele já estabeleceu o tempo determinado em que você, o eleito de Deus, vai passar aqui nessa terra. Tudo já está consumado, abençoado. É só tu esperar. Crendo. Não é para tu fazer nada. Não é para tu ter esse ladrão aí. Joga fora no lixo. Tudo que é de pastor, que é de papa, que é de padre, esses cães aí que se dizem apóstolo, que se dizem bispo, esse monte de desgraçado aí, joga fora no lixo. Joga fora no lixo. E vem servir a Deus só em espírito e verdade. Só você e ele, crendo no que ele já fez. Então, continuando, ó, 27, para buscarem a Deus, olha, ele diz que já fez tudo. Aí no 27 ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, né, ele está dizendo aqui que ele fez toda a humanidade, né? E ele diz, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possa achar. Quem é que pode achar a Deus?
Como é que tu vai achar Deus se Deus já está dentro de tu e o pastor mentiroso, ladrão, diz que tu tem que buscar lá onde ele não está? Então, não é para tu buscar Deus, é para tu conhecer a Deus. É para tu entender o que nós estamos pregando aqui, né? Para que você conheça Deus. É para tu conhecer Deus. Esse Deus que eu estou pregando para vocês, que já consumou todas as coisas, que já fez tudo, que já anda em você, que já está dentro de você. Entendeu, abençoado? É para tu entender Deus, não é para tu buscar, que você não vai conseguir buscar Deus. Porque Deus já está dentro de ti, é para tu ter entendimento disso. Então, ó, como é que tu vai buscar se ele está dentro de você? Você precisa conhecer a Deus dentro desse entendimento que nós pregamos com a mente de Cristo, e você conhecer e entender que tu tem que servir a Deus somente em espírito e em verdade, crendo no que ele já fez, crendo na obra de papai, né? Que o teu ladrão diz que é para tu fazer a obra de papai. Mas qual é a obra de papai que tu vai fazer se ele já consumou, se ele já fez e descansou no 7º dia da obra dele? Como é que tu vai fazer a obra de papai, abençoado? Que obra, abençoado? É para tu crer na obra de papai. Não é para tu fazer, não é para tu ter, não é para tu dar, não é para tu receber, não é tu para servir, não é tu para buscar, é para crer. Então, abençoado, eu vou ler para vocês aqui Atos 17. Paulo falando com eles lá em Atenas, né? E é exatamente o que acontece hoje nesse sistema evangélico, católico, e que os evangélicos, os católicos e toda a humanidade que não tem um entendimento, que não tenha um entendimento que deve adorar a Deus só em espírito e em verdade, né? Vive num verdadeiro engano, adorando a um Deus desconhecido. E compara a Deus com um pedaço de pau, com um copo d'água, com porta, né? Com santo, com Maria, com procissão, com galho de planta. Comparam Deus com essas coisas. Por quê? Porque não tem conhecimento e serve a um Deus do qual ele não conhece. Então, olha, presta atenção, o que foi que Paulo falou aos atenienses, Atos 17, capítulo 16, eu vou ler para vocês aqui, ó. Olha, ó, enquanto Paulo os esperava em Atenas, olha, o seu espírito, o espírito de Paulo, que é o nosso espírito, hoje o nosso espírito se revolta com tamanha macumba que existe dentro do sistema evangélico e católico, e que não tem entendimento e compara a Deus com um pedaço de pau, com santo, com um pedaço de pão, com tudo no mundo, abençoado. E o nosso espírito se revolta com isso, porque tudo isso é falta de conhecimento de Deus, idolatria. E você está servindo a Deus, a um Deus que não existe, um Deus desconhecido. Por causa de quê, Lira? Por causa da religião. Porque tudo isso daí que está aí fora, né? São doutrinas de homens. Que ele disse, esse povo me adoram com os lábios, mas o seu coração, o seu entendimento não tem conhecimento de Deus, está longe de mim e em vão me adoram, com doutrina que são preceitos de homem.
está aí fora são preceitos de homem, abençoado. Comer pão, comer suco, aceitar Jesus, buscar Jesus, servir Jesus, fazer a obra de papai. Tudo isso são doutrinas de homem, abençoado. Dá o teu dinheiro, tá a tua galinha, dá o teu bolo, dá tudo. Doutrina de homem. Então, ó, Atos 17, 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face, olha, da idolatria dominante naquela cidade, no tempo de Paulo, há quase 2000 anos atrás. Tá, abençoado? E hoje piorou. Piorou! 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Olha, presta atenção, mais uma vez, eu estou lendo aqui Atos dos Apóstolos, e eu não estou pregando nada aqui, né? Nem para o futuro, nem para o passado e nem para o presente. Eu estou contando uma história. Eu estou contando uma história da qual Paulo vivenciou, e não eu e nem tu, e mais ninguém, nem do futuro, nem do passado e nem do presente vai vivenciar mais isso daqui. Então eu estou contando uma história. A Bíblia são livros históricos. O teu ladrão chamado pastor, o teu mentiroso, ele pega isso daqui e aplica em você. Para te roubar, para te enganar. Só, mais nada. E aí, quando é que vocês vão tomar as providências e abandonar essa macumba que está aí fora, chamada de igreja? Todas, sem exceção. Quando? Porque o culpado disso tudo são vocês. Vocês que não querem ter entendimento. Então Paulo continua aqui e diz assim, ó. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse: quem quer dizer este tagarela? O Paulo pregava o Cristo ressuscitado, Paulo pregava o entendimento, e é claro que o que o Paulo pregava era a revelação que estava oculto de todas as gerações e que foi revelado a ele. E Paulo pregava que Deus, no Espírito, já tinha feito todas as coisas, e que como a lei permanecia em vigor e o templo de pé, então eles lá, e Paulo estava aguardando a consumação daquele século, a consumação da parósia, a consumação da escatologia. Eles estavam aguardando. E eu e tu? O teu mentiroso manda tu aguardar. Nós não aguardamos mais nada, porque nós estamos depois da parósia. Nós estamos depois de tudo consumado. Então não tem mais nada para fazer. Só adorar a Deus. E espírito e verdade. Só tu e ele. Mais nada. Simples assim. Que vocês não aceitam. Vocês querem ter um ladrão botando a mão na tua cabeça, mentindo que Deus está dizendo que tem um ali que está desempregado, dizendo que Deus está mandando dizer que tem uma irmã lá, que a luz está atrasada. Abençoado, pelo amor de Deus, sai dessa macumba, sai desse mentiroso, desse enganador. Então, então o cara perguntou: o que quer dizer esse tagarela? Chamou Paulo de tagarela. E outros: parece pregador de estranhos deuses. Deuses com D minúsculo. Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, olha, Paulo pregando a ressurreição de Cristo, o Cristo ressuscitado, e ele dizendo que Paulo estava pregando estranhos deuses. E ele continua aqui no 19 e diz assim, olha: Então,
tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Então eles levaram Paulo para um determinado lugar, né? Depois de ter chamado ele de tagarela, e perguntaram para eles: você pode me explicar que doutrina é essa que você prega? Nova doutrina. Paulo pregava uma única, né? Que era a graça, que era o Cristo ressuscitado, e ele está perguntando qual era a nova. Porque na verdade aqui nesse canal, né? E todo o canal dos pregadores da graça, dos pregadores do Cristo ressuscitado, dos pregadores da aliança eterna, né? Nós pregamos o Cristo ressuscitado. Nós pregamos que tudo já foi consumado. Não mandamos tu fazer nada, tu aplicar nada em você. São livros históricos, não é mais profético. A lei e os profetas vigoraram até João. Então tudo que tem aí na chamada religião católica, evangélica, é tudo falso. Pastor é falso, bispo é falso, a bispa que eles inventaram é falso, o apóstolo é falso, o padre é falso, o papa é falso. É tudo doutrina de homem. Com relação à Bíblia, com relação a Deus, é tudo falso. Tudo! Até um oi é falso. Então, tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Perguntaram para Paulo. E no 20, posto que nos trazes, eles continuando falando, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Então, o que eu prego para vocês hoje, né? Você que é religioso, você que tem a tua igreja, você que tem o teu ladrão, o teu pastor, o teu papa, o teu bispo, essa praga que está aí fora, né? O que eu prego para vocês, né? São as grandezas de Deus. E para vocês, são coisas estranhas. Você diz que é o diabo falando na minha boca. Você diz que eu não sei de nada, que o teu pastor é formado em teologia, e etc, e etc, e etc. Por quê? Porque você foi ensinado desde o princípio, desde a tua geração inteira, foi ensinado errado. Foi ensinado a servir a homens, a servir a doutrinas de homens, a servir a tua igreja, onde Deus diz que não habita. E outra coisa, coisinha, vocês dizem que são pecadores. O pastor, né, o mentiroso, ele manda tu dar, manda tu dar, manda tu dar, manda tu dar e manda tu dar. E depois sabe o que ele diz? Olha, cuidado, viu? Porque Deus pode te soltar a mão. Abençoado! Acorda, abençoado! Como é que tu faz tudo direitinho, tudo bonitinho, dá tudo pro teu ladrão, dá até o que tu não pode, dá até o que tu não pode, e também não dá o que ele não quer, e tu, abençoado, Deus ainda vai te soltar a mão, abençoado, tu ainda vai te soltar a mão, abençoado. Que Deus é esse, abençoado? Não é o da Bíblia. Não é o da Bíblia. Então Paulo continua aqui, olha, no 21, e diz: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Olha, 22. Então Paulo, presta atenção, isso aqui, né? Isso aqui é a fotocópia das macumbas chamada igreja de hoje. Olha, Atos 17, 22, ó. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago,
disse, falando com eles: senhores atenienses, e eu digo senhores religiosos, católico, evangélico, presta atenção. Paulo disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso. O que é religioso? Religioso são doutrinas de homem. É tu pegar uma coisa feita, por exemplo, de barro, e aí tu pega com o maior cuidado, como eu vi essa semana aqui, a mulher passando com a imagem de uma santa, acho que é a chamada Nossa Senhora, que nem existe. Com o maior cuidado. Isso é religião. Isso é para Deus, né? Isso você adora a criatura no lugar do Criador. Isso é idolatria. Tu viver abraçando um pedaço de barro feito uma santa, uma imagem de uma santa, abençoado. Pelo amor de Deus, abençoado, acorda. Sai dessa coisa que vocês vivem aí, adorando o pau, adorando cruz, adorando Maria, que não existe, que é defunto. Um monte de santo, pedaço de barro. E no 23 ele diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto, ó, que é o culto de vocês, né? Encontrei também um altar do qual está escrito, ó, ao Deus desconhecido. Então, o que tem aí fora, o que vocês servem, é um Deus que vocês não conhecem. E como é que tu vai servir aquilo que tu não conhece? Não tem como. Não tem como. Como é que tu vai buscar aquilo que tu não conhece? Como é que tu vai servir aquilo que tu não conhece? Como é que tu vai dar aquilo que tu não conhece? Vocês não conhecem a Deus. Se vocês conhecessem a Deus, você não tinha religião. Você tinha Cristo. Você tinha Deus. Crendo que Ele já está em tu. Que Ele anda em você. Que Ele habita em você. Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, ó, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo está dizendo como vocês estão servindo ao Deus que vocês não conhecem. E esse Deus que vocês dizem não conhecer, é precisamente esse Deus que eu sirvo. Esse Deus que eu prego. E ele continua aqui no 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ó, não habita em santuário feito por mão de homens. Para onde o teu pastor diz que ele está. Aonde o bispo diz que ele está. Lá no Brás. Não está, enganador. Não está. Ele está dizendo aqui que não habita. Então, esse Deus que a religião prega, né? Que é o Deus desconhecido, do qual vocês não conhecem, e que a religião faz tu entender, né? E compara esse Deus com porta, com tijolo, com campanha, com santo, com Maria, com essa macumba que o pastor prega, que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus que nós conhecemos. Então, abençoado, eu vou ler para vocês aqui, ó, te explicando e fazendo com que você conheça o Deus verdadeiro
né? Olha, eu vou abrir aqui o Antigo Pacto, já 40 minutos. Eu vou... São muitas coisas para falar e o tempo é pouco, né? Eu vou ler só para vocês aqui João 4. João 4, 20, né? João 4, 20, ó. Ó, aqui é a mulher cananeia, né? A mulher cananeia, a mulher gentilha, ao encontro com Jesus, e que vou ler para vocês aqui, depois eu vou te explicar. Ó, João 4:20, tá? A mulher falando com ele, né? Com Jesus de Nazaré, ele disse assim, ó. A mulher disse assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis, vós, do qual a mulher se refere, né? Vós, judeus. Porque Jesus era judeu, então a mulher, ela era cananeia. Então ele disse, os nossos pais, eles diziam que nós deveríamos adorar a Deus neste monte. E vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, foi uma pergunta, né? Que a mulher fez. E no 21, Jesus disse assim, ó: mulher, preste atenção, podes crer-me que a hora vem, porque ainda estava na lei de Moisés, ainda estava em sombras, né? E por isso que ele bota para o futuro. Que esse futuro para nós hoje é passado. E qual seria esse tempo em que ele diz que vem? Seria a consumação da parósia. Seria, como eu já expliquei para vocês, na cruz, no Tetelestai, no está consumado espiritualmente, todas as coisas foram consumadas na cruz. Como eu já expliquei, como ainda faltava a profecia de Daniel 9:24 para o ano 70 e Mateus 24:34, o fim daquela geração, o fim daquele tempo, o fim daquele mundo aion, o período de tempo da lei, então ele botou para o futuro, que hoje você não pode botar para o futuro, que o teu enganador, o teu teólogo, ele bota isso aqui para o futuro. Então ele diz assim, olha, vem, ainda vai vir, eles dizem, ainda vai vir o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar. Ele bota para o futuro, para te roubar, para te enganar. E esse futuro nunca chega. Por quê? Porque ele vai ler sempre isso aqui. Daqui a 50 mil anos ele vai ler a mesma coisa. Então está sempre para o futuro para eles. Por quê? Porque não tem entendimento. Porque não respeita o tempo da escrita. Não respeita o destinatário. Não respeita a posição verbal, a colocação verbal. Entendeu, abençoado? É o que esses mentirosos faz. Esses cães que estão aí fora. Eles, para te enganar, eles lêem a Bíblia desse jeito. Quer ver, ó? Nossos pais adoravam neste monte. Por quê? Porque o pai da mulher já tinha morrido. Vós, entretanto, dizeis, vós quem? Vós judeus, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Presente. Você está vendo que você tem que ler a Bíblia e tem que respeitar a posição verbal? Então, no tempo da mulher aqui, ela está dizendo, meus pais adoravam. Adoravam é passado, presente e futuro. Já no tempo da mulher, era passado. Entendeu?
inteligente doutor teólogo. E então, ele diz, entretanto, vós não sou eu e nem é tu. A mulher está falando com Jesus, Jesus era judeu, então a mulher está dizendo, vós judeus, dizeis, presente, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Presente, para eles. E para nós, passado. 21, disse-lhe Jesus, mulher, preste atenção, podes crer-me que a hora vem, passado. Por que passado? Anos 70, a consumação daquela geração, a consumação daquele século, a consumação do mundo Aion, a consumação do período de tempo daquela geração. Ele disse, vem. E para nós hoje? Já veio. Foi no ano 70, já veio. Ele disse, mas vem a hora e já chegou. Aliás, disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então, por que ele disse isso para a mulher? Porque estava se estabelecendo a graça, uma nova era, o ministério do Espírito, e que nem se adoraria nem no monte lá, e nem no monte cá, e nem na igreja de lá, e nem na igreja de cá. E aonde é que se adoraria? Mas vem a hora. Aliás, vós adorais o que não conheceis. Então é exatamente, o que faz a religião, a católica e a evangélica. Eles adoram aquele que não conhece. Vós adorais o que não conheceis. Não conhece. O Deus para o crente é um pedaço de pão, é uma porta. Jesus é a porta. Entende, abençoado? Não tem entendimento. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, lá no tempo dele, em que os verdadeiros adoradores, Então, Lira, o que é isso? Isso é que nem todo mundo são verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores são os eleitos, são os filhos de Deus. E aí ele continua, porque os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, que é o que nós fazemos, e é o que nós estamos passando para vocês, tirando tudo que é de religião da tua vida, tirando o pastor, tirando o papa, tirando o padre, tirando igreja de parede, tirando tudo, abençoado, tirando tudo, tirando o santo, tirando Maria, tirando Jesus de Nazaré, tirando tudo. É só em espírito e verdade. Jesus de Nazaré não existe mais, abençoado. Jesus de Nazaré foi o Jesus homem e que acabou. Deus é espírito. Em que os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha, porque são estes que o Pai procura para ser os adoradores. Então, olha, quem procura os adoradores foi passado o Pai. Tu não procura Deus, tu não busca Deus, tu não serve a Deus, tu não pode fazer nada por Deus, porque até a fé que você tem não é tua, é dele. Porque a fé, como eu já te falei,
é uma característica do Filho de Deus. Não dependeu nada de você, foi tudo dele. Então, ele está dizendo que os seus verdadeiros adoradores, ele procurava para ser seus verdadeiros adoradores. E isso é passado? E isso é presente ou é futuro? Isso é passado. Ele já procurou e ele já achou. E nós já somos os seus verdadeiros adoradores, abençoado. E o adoramos somente em espírito e verdade, sem ladrão no meio, sem igreja de parede, sem santuário. Ele não está lá. Ele está em tu. E você é o verdadeiro adorador dele, do qual ele já procurou, já encontrou. Entendeu, bebê? Então, no 24, ó, só para fechar aqui, Deus é Espírito. Deus é Espírito? É. E como é que o pastor diz que Deus é um pedaço de pão? Como é que o pastor ladrão diz que Deus é uma porta? Hein, abençoado? Abençoado! Deus é Espírito, abençoado! E os seus verdadeiros adoradores já o adoram, só em espírito e verdade. Está aqui um na tua frente, ó. É isso que eu estou passando para tu, abençoado. Sai dessa macumba. Joga esse teu pastor no lixo, dá descarga nessa desgraça. Que ele só te engana, abençoado. Só te engana. 51 minutos, não dá mais para falar nada. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Como sempre, pedindo para você compartilhar essa mensagem, pedindo que você divulgue esse canal, pedindo que você se inscreva, peça o teu amigo para se inscrever. Então, nós estamos aqui para trazer a mensagem do Cristo ressuscitado, do qual já consumou todas as coisas, e que não é para tu fazer nada, é para tu crer no que o papai já fez. Não é para tu fazer nenhuma vírgula. Graça e paz.